Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse estudo bíblico. Hoje nós vamos estudar 1 Coríntios capítulo 8, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Esse estudo que estamos fazendo, então, nós fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos usar a tradução Nova Almeida atualizada, porque ela fica mais fácil de entender. Alguns capítulos eu uso a Nova Almeida, outros capítulos eu uso a Almeida Antiga, Almeida Revista e Atualizada. Eu vejo o que é mais fácil de entender o estudo do dia e uso a versão correspondente, ok? Então vamos ler o que diz os versículos 1 a 3 e vamos comentar o que eles dizem. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Paulo vai tratar melhor sobre essa questão dos ídolos mais para frente. Mas agora ele fala do conhecimento. Algumas traduções falam conhecimento incha. Aqui nessa tradução fala o conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. O amor transborda, o conhecimento incha. A gente se encher de conhecimento é uma coisa boa, mas ele tem que ser útil para alguma coisa. Só dizer que tem um conhecimento não serve para nada. Tem muita gente que tem um bom conhecimento, mas não expressa, não ensina, não tem paciência, então acaba sendo, sei lá, uma coisa inútil, né? Como se fosse uma escova de dente de ouro, serve para escovar os dentes apenas, não vai ter valor nenhum. Aí, depois que as cerdas estiverem gastas, a gente joga fora, vai jogar o ouro fora, então não serve nada, não serve para nada. Tem que saber ter paciência e transmitir esse conhecimento, conversar e tudo mais. Então, conhecimento incha, ele leva ao orgulho. Muitas pessoas se acham iluminadas e especiais por terem algum conhecimento especial. Na época que Paulo escreveu essa carta para os primeiros Coríntios, tinha uma seita que acabou ganhando muita força no cristianismo nos primeiros séculos, chamada gnosticismo. Eles achavam que tinham um conhecimento especial, elevado, melhor que o das outras pessoas sobre Deus. E os apóstolos, Paulo, João, nas cartas dele, Pedro, Judas, eles condenaram essa seita, essa questão de ter um conhecimento especial. Hoje nós temos seitas como a maçonaria e outras seitas que se julgam ter um conhecimento secreto, um conhecimento especial. E mesmo dentro da igreja tem gente que acha que o seu conhecimento teológico torna a pessoa melhor do que as outras. Então isso é inchaço. Paulo está condenando esse tipo de coisa. Em Isaías Deus fala que não falou em segredo, ele nunca falou em segredo. Então tudo que ele quis revelar está na palavra de Deus, está acessível a todo mundo. Ter um conhecimento teológico, um conhecimento maior não torna ninguém melhor do que ninguém. Se você se acha melhor, ou tem muita gente aí que se acha melhor do que o próximo por causa do conhecimento que acha que tem, acha que por ler a Bíblia, conhecer um pouco mais de teologia, é melhor do que as outras pessoas, e não é. Você vai passar por arrogante, as pessoas não vão levar muito a sério o que você fala, porque você é uma pessoa arrogante e não passa humildade, não transmite humildade, não sabe se igualar às pessoas e conversar tete a tete, conversar por igual, e as pessoas não vão levar a sério e Deus não vai te abençoar com esse conhecimento, porque ele é inútil, não serve para nada. Só serve para você se autoafirmar, se achar o bom. Você pode até achar gente que bata palma para você. Hoje na internet acontece muito isso, né? Às vezes as pessoas falam besteiras e tem gente que bate palma, mas diante de Deus você não está sendo usado por Deus. Deus não está te abençoando com isso. Você só está tendo um picadeiro para fazer palhaçada, e as pessoas não vão e as pessoas estão batendo palma para você, mas Deus mesmo não está te abençoando.
Então, conhecimento tem que ter humildade, né? A pessoa tem que se igualar. Eu sou igual a outras pessoas, não importa o grau de conhecimento que eu tenho. Eu posso ter um conhecimento maior sobre certos assuntos, mas sobre outros assuntos eu não vou ter o conhecimento. Outras pessoas vão ter mais conhecimento do que eu. Então a gente tem que ter humildade. A gente pode, e sempre vai ter gente que vai ter mais conhecimento do que nós. Então a gente tem que aceitar que tem pessoas que estão mais gabaritadas do que nós. E isso não nos torna melhores do que ninguém, nem piores também, né? O fato de a gente não ter conhecimento. Jesus Cristo morreu por cada um de nós e nos dá igual valor. Mesmo nós sendo tão diferentes uns dos outros, nós somos iguais em valor. Devemos amar a Deus em primeiro lugar, e por causa disso amar o próximo e ter essa humildade em relação ao conhecimento. Eu vou ensinar você, vou transmitir aquilo que eu estou aprendendo, mas com humildade. As pessoas não são obrigadas a aceitar porque você tem um título ou alguma coisa assim. As pessoas são livres para aceitar ou não o que você está dizendo. E se for coisas sobre Deus, é Deus quem convence, é o Espírito Santo que convence, não é você. Então tenha a humildade de transmitir as palavras de Deus, sabendo que é o Espírito Santo que faz a obra, não é você. Você só tem a função de pregar o Evangelho, de falar das maravilhas de Deus. Vamos ler então a próxima passagem, os versículos 4 a 6. Versículos 4 a 6 dizem assim: quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses, muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Aqui o apóstolo Paulo está falando que a gente não precisa ter medo de coisas sacrificadas a ídolos, porque o ídolo não existe. A tal divindade, as divindades pagãs e tudo mais, para nós elas não existem. Para nós só existe um só Deus, é só um Deus. Então aquilo que é consagrado a outros deuses é consagrado ao nada, não tem efeito nenhum, não vai trazer maldição para a gente se a gente consumir, não tem nenhum problema. Nós podemos usufruir delas livremente, mas Paulo deixa um porém. Esse porém, a gente vai ver mais para frente o que é esse porém. Alguns consideram os ídolos como se fossem realmente divindades, como se tivessem algum poder sobre a terra. Mesmo cristãos, eles manifestam pelo medo a crença de que esses ídolos têm algum poder sobre a terra além de Deus. A gente comprova isso vendo essas inúmeras teorias da conspiração que a gente vê no meio cristão. Muita gente acredita que a conspiração dos ídolos, dos ímpios, do que qualquer coisa vai frustrar o plano de Deus, e a gente tem que lutar contra isso porque temos que defender a Deus, como se Deus precisasse de defesa. Aí a gente tem várias teorias de conspiração aí que fazem sucesso: Nova Era, satanismo, maçonaria, marxismo cultural, Illuminati, Nova Ordem Mundial. Tem um monte de teoria de conspiração que são difundidas em larga escala no meio cristão, e as pessoas morrem de medo disso. Elas acham que tem que defender Deus, defender o cristianismo, defender a fé, porque senão a gente vai perder por causa dessas conspirações contra o reino de Deus. Grande conspiração contra o reino de Deus é o pecado. Nós também pecamos. O pecado é o que traz problema para o reino de Deus, e ele está presente em várias coisas, mas essas coisas estão sob a soberania de Deus. Então a gente, até em Isaías diz: não tenham medo dessas conspirações. A gente não precisa ter medo delas, a gente não precisa defender Deus. Deus sabe se defender muito bem. Nós temos que afirmar a nossa fé diante das contradições, diante das oposições. Nós temos que afirmar, mas com amor,
com paciência, explicando. A Bíblia fala para a gente explicar e defender a fé com mansidão e temor. Então a gente tem que ter reverência com as coisas de Deus, tomar cuidado para não banalizar as coisas de Deus quando a gente vai defender a fé diante das coisas que se opõem à fé cristã. E nós temos que ter mansidão, nós temos que amar essas pessoas que se opõem e não ter medo dos argumentos que elas utilizam, das coisas que o pessoal fala, né? Não pode comprar tal marca de roupa porque tal marca de roupa é da nova era. Não pode aderir a tal posicionamento político porque esse posicionamento político é incompatível com o cristianismo. Não pode participar de certos shows musicais porque isso é de acordo com a nova ordem mundial. Gente, a gente não precisa ter medo dessas coisas. A gente tem que filtrar o pecado. O que é pecado? A gente joga fora. Vamos jogar fora o que é pecado. Mas o que não é pecado a gente aproveita. Seja marca de roupa, seja posicionamento político, seja gosto musical. A gente não precisa ter medo dessas coisas. A gente tem que filtrar. Joga fora o que é pecado e aproveita aquilo que é bom nessas coisas que a gente vê no mundo. Essas conspirações contra o reino de Deus, esses ataques, Jesus profetizou que isso aconteceria. Nós seremos atacados. O cristianismo tem sido atacado desde sempre. Jesus foi morto numa cruz, as pessoas atacaram o próprio Filho de Deus e ele disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Que essa seja a nossa oração e seja o nosso sentimento. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E a gente não precisa ter medo disso. A gente tem que ter coragem de testemunhar a nossa fé e responder, como a Bíblia fala, com mansidão e temor, a razão da esperança que há em nós. Então, a grande conspiração que existe contra o reino de Deus é o pecado. Nós temos que fugir e lutar contra o pecado. Temos que evitar o pecado de qualquer forma. Temos que reafirmar a nossa confiança em Deus. Mesmo com tanto pecado no mundo, Deus vai nos redimir e vai nos salvar. E essa salvação e redenção é para todos os que creem. Por isso é importante que nos esforcemos na pregação do Evangelho. Deus não redime coisas. Não tem como redimir a faculdade, redimir a política, redimir a sociedade, redimir a ciência, redimir... Não precisamos sair cristianizando as coisas. Mesmo as coisas seculares nós podemos usufruir. Deus redime pessoas. Nós temos que pregar o amor de Deus para as pessoas. A gente filtra o que é pecado nas coisas que existem aí no mundo, joga fora o que é pecado, as coisas que são contra a vontade de Deus, a palavra de Deus, e nós amamos as pessoas que são adeptas disso, como Jesus amou. Segundo comentaristas bíblicos, a carne vendida na época também era uma sobra de sacrifícios. Os sacerdotes pagãos faziam sacrifícios de animais para os deuses pagãos, é lógico, e deixavam que a carne que sobrasse fosse vendida no mercado. Então, as pessoas iam lá, compravam carne ou participavam de banquetes na casa de outra pessoa, e a pessoa, que nem nós oramos, agradecemos a Deus pelo nosso alimento, o pagão agradece a Deus dele, o Deus dele, Deus que não existe dele, pelo alimento dele. E a pessoa ia lá, comia, não tinha nenhum problema. Isso vale para as coisas seculares que nós temos no mundo hoje. A gente não precisa se fechar no mundinho gospel, no mundinho luterano. A gente pode usufruir das coisas seculares, só evitando o pecado, mas nós temos essa liberdade de usufruir das coisas seculares. Vamos ler então o que diz os versículos 7 a 9. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses elementos como se fossem sacrificados a ídolos, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço,
para os fracos. Esse é o porém que Paulo fala, que foi anunciado no começo do estudo bíblico. Paulo dá toda essa liberdade para nós, de usufruirmos das coisas do mundo sem crise de consciência, sem problema algum, só evitando o pecado, mas nós temos essa liberdade de usufruirmos das coisas do mundo. Não precisamos sair cristianizando as coisas, a gente gospelizando as coisas, luteranizando as coisas. A gente não precisa. Deus não redime coisas, Deus redime pessoas. Mas a gente tem que tomar cuidado para essa nossa liberdade não ser a causa de tropeço para outra pessoa. Aí nós temos que abrir mão da nossa liberdade por amor ao próximo. O amor está acima da liberdade. Existem coisas que estão acima da liberdade. Nós temos a liberdade cristã, mas o amor está acima. Se por causa se vai trazer algum prejuízo para o próximo, eu não vou fazer aquilo que eu tenho liberdade para fazer. Eu vou pensar no próximo, eu vou amar o próximo. Então nós temos que abrir mão da liberdade se aquilo vai prejudicar as pessoas. Isso vale para os adiáforos. No luteranismo a gente fala muito de adiáforo. Adiáforo é uma coisa que Deus não proíbe e também não ordena. Deus não ordena e não proíbe. Então nós temos a liberdade de fazer ou não. Um exemplo disso é a bebida alcoólica. A Bíblia condena a bebedeira, ficar bêbado, mas ela não condena o uso da bebida alcoólica. Isso é liberdade, a gente pode beber ou não. Se você não gosta de bebida alcoólica, você está no seu direito. Se você quer beber bebida alcoólica, você também está no seu direito. Mas digamos que você faz uma festa, um churrasco, alguma coisa assim, e vai vir um amigo, um parente que foi alcoólatra, está lutando contra o vício, e ele tem um fraco para bebida alcoólica. Aí você vai abrir mão da sua liberdade de beber o seu álcool, a sua cerveja, a sua cachaça, o seu vinho, e você não vai beber na frente dele, você não vai oferecer bebida para ele, você vai dizer não para a sua liberdade por amor a ele. Assim, várias outras coisas. Vai prejudicar o próximo, vai fazer com que ele tenha algum prejuízo real sobre isso, você não vai fazer, você não vai usufruir da sua liberdade. Era assim com relação a carnes sacrificadas para ídolo. Eu vou na casa da pessoa ali que faz um ritual antes de comer a carne dela é sacrificada ao ídolo. Digamos que o filho dela é cristão, novo convertido, e não quer participar do culto ao ídolo. Você vai lá e come numa boa. Você pode dar a entender que a pessoa pode participar do culto no ídolo, do culto ao ídolo. Até explicar direitinho o que acontece, Paulo fala: não coma carne, fica sem comer carne, não vai dar problema. Vai visitar a pessoa, não come, para não dar uma falsa impressão, um falso entendimento, um mal entendido de que se pode participar do culto ao ídolo. Aí os cristãos podiam pensar: já que pode comer comida sacrificada ao ídolo, eu posso participar do culto ao ídolo, já que ele está comendo carne que é fruto de um culto a um Deus pagão, então eu posso participar do culto ao Deus pagão, posso cultuar Cristo e cultuar o Deus pagão. Então Paulo fala: se vai dar um mal entendido, não faça, abre mão da sua liberdade. Nós podemos ser motivo de tropeço para os mais fracos. Os mais fracos são aqueles que não conhecem direito a palavra de Deus ainda. Às vezes a pessoa não conhece por ser nova convertida, ou às vezes a pessoa não teve oportunidade de estudar a palavra de Deus, trabalha muito, às vezes a pessoa não sabe ler ou lê com dificuldade, não tem tempo para estudar a palavra de Deus. Ela faz a leitura devocional, mas não tem tempo de estudar a fundo, de conhecer melhor a palavra de Deus. E ninguém é obrigado a isso. Para isso que nós elegemos pastores, para que possam nos ensinar a palavra de Deus. Mas o membro tem a sua rotina, tem seus deveres, as suas responsabilidades, e às vezes não dá tempo de fazer um estudo aprofundado da palavra de Deus. Ele quer participar, mas não dá. Então ele fica,
a gente tem que tratar essa pessoa com amor. A gente vai condenar essa pessoa? A gente não vai condenar essa pessoa. Ela tem as responsabilidades dela, ela tem a vida dela. E Deus não cobra isso. Deus cobra que nós falemos com Ele, que nós tenhamos a nossa oração, a leitura da palavra de Deus. Mas Deus não cobra estudo teológico, estudo aprofundado. Isso não é cobrado do membro. Mas o pastor, ele vai estudar para que possa fazer esse estudo bíblico que a gente faça as devoções que a gente faz, possa pregar a palavra de Deus no púlpito, possa ensinar a palavra de Deus com mais profundidade. E a pessoa que não teve oportunidade, às vezes ela entende mal certas atitudes nossas. Então a gente tem que tomar cuidado para não ser causa de tropeço, fazer com que a pessoa tenha um entendimento errado da palavra de Deus por causa de alguma atitude ou palavra nossa mal escolhida. Nós temos essa liberdade de falar aquilo que a gente quer, de usar o vocabulário que a gente quer, mas pode ser que a pessoa tenha problemas. Então a gente abre mão dessa liberdade para não prejudicar outra pessoa. Por outro lado, essa liberdade é importante que nós lutemos por ela. Existe o fraco na fé e existe o legalista. Quem é o legalista? É aquele que inventa regras, às vezes usando até a Bíblia, regras que não estão na Bíblia. Ele interpreta mal a Bíblia e inventa regras. Mulher não pode cortar cabelo, mulher não pode usar calça, não pode ouvir rock, né? Não pode, mulher não pode se maquiar, não pode ir em show, não pode ouvir música do mundo, não pode ir em show de banda do mundo, não pode ouvir pagode, não pode ouvir funk, não pode ouvir essas coisas. A gente não pode abrir mão da nossa liberdade cristã por causa dos legalistas. A gente aceita os alertas quando a pessoa quer o nosso bem. Aquela música que você está ouvindo, ela tem uma letra pornográfica. Aí a gente fala, não, realmente, eu preciso tomar cuidado com isso. Mas a música que você está ouvindo não tem nenhum problema, e a pessoa fala, não, você não pode porque é música do mundo. Você vai bater o pé, fala, não, eu tenho essa liberdade em Cristo, eu não vou abrir mão da minha liberdade por causa de legalismo. Então nós não abrimos mão da liberdade para legalistas, mas nós abrimos mão da liberdade cristã em amor ao próximo. Isso é errado e não mostra biblicamente que isso é errado. Então você não é obrigado a abrir mão da sua liberdade cristã. Usufrua da sua liberdade cristã, faz o que você é livre para fazer. E se a pessoa se sentir irritada porque você está exercendo a sua liberdade cristã, só lamento, a gente não pode fazer nada por ela. Paulo, ele fez isso com os judaizantes. Os judaizantes queriam que os cristãos gentios se circuncidassem, guardassem o sábado, guardassem as leis judaicas, as leis dietéticas e tudo mais. E ele falou, não, vocês não vão abrir mão da liberdade que Cristo deu para vocês. Vocês não vão se submeter à escravidão legalista dos judaizantes. Não aceitem regras criadas por homens. Em Colossenses 2, 20 a 22, ele fala para não se submeter a falsos piedosos que dizem não toca nisso, não prova aquilo, não manuseia aquilo. Essas coisas são doutrinas de homens e nós não temos obrigação de aderir a essas doutrinas humanas. Nós temos a liberdade cristã garantida pela palavra de Deus e nós não vamos abrir mão da nossa liberdade em nome de legalismo, em nome de regras humanas. Mas se é uma pessoa fraca que realmente pode ser prejudicada pela sua liberdade, aí você abre mão. Vamos ler então versículos 10 a 13. Porque se alguém chegar a você que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde seu irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão,
nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Como já foi dito no exemplo aqui de Corinto, Paulo não queria que os irmãos mais fracos, que não têm tanta capacidade de interpretar as coisas cristãs, por N motivos, cabe a nós julgar. Se a gente identifica que a pessoa tem uma fraqueza em relação às coisas cristãs, nosso dever não é tratá-la mal ou deixá-la de lado, inferiorizá-la. Não, de jeito nenhum. Nós temos que amá-la, nós temos que cuidar dela, ajudar, instruir. Mas até que ela seja instruída, até que ela se fortaleça mais nas coisas cristãs, nós temos que abrir mão de certas coisas. E aí Paulo está usando o caso das comidas consagradas. Ele não quer que as pessoas participem de culto aos ídolos. Então, se o ato de comer carne consagrada, vai fazer com que a pessoa entenda mal aquilo que eu estou fazendo, então eu não vou comer carne, porque ela vai se enfraquecer na fé e vai buscar o culto aos ídolos. Ela vai achar, é normal, ele está comendo carne consagrada aos ídolos, então para ele é normal, não tem nenhum problema, vamos cultuar os ídolos. Dar a entender coisas erradas pode fazer o irmão naufragar na fé, porque em Cristo morreu por ele. Cristo quer o bem dele. Então, a gente não pode fazer com que ele naufrague na fé. A gente tem que cuidar dele. Então, se a gente vai fazer com que ele naufrague na fé, a gente abre mão daquilo que nós temos liberdade para fazer. Temos que avaliar se as nossas atitudes podem influenciar mal as pessoas, provocando algum mal entendido. A gente tem que bater o pé diante de legalistas. Você não pode isso, você não pode aquilo. Não vou ouvir o que você está falando, porque você está sendo legalista, você está inventando regra onde não tem regra. Agora, a pessoa ficar em dúvida: poxa, eu vi você fazendo aquilo, e será que eu posso fazer isso? E de repente aquilo é algo prejudicial para a pessoa, né? Que nem você tem o caso da bebida alcoólica. Então a gente abre mão. Não vou. Não, vamos conversar. Não é assim. Até que você entenda melhor, eu não vou fazer isso. Depois a gente conversa, se entende, eu vou te explicar direitinho as coisas, aí eu volto a fazer isso. E Paulo usa a palavra em grego escandalizo, escandalizomai, e por causa da fonética parecida, os tradutores em português, muitos tradutores, que nem o João Ferreira de Almeida, traduziu para escandalizar, que em português não capta o sentido da palavra grega, dá um outro sentido. Talvez no século XVII, quando o João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia, a palavra escandalizar tinha um significado parecido com o escandalizo grego, mas hoje escandalizar tem um outro significado diferente do escandalizo grego. Escandalizo em grego significa fazer tropeçar. Se colocar uma pedra na frente da pessoa para ela tropeçar e cair, isso é escandalizar, é você derrubar a pessoa, derrubar. Quando nós lemos a Bíblia, escandalizar não é chocar. Aquela pessoa ali tem tatuagem, estou chocado, escandalizei. Não é isso que Paulo está falando. Se você chocou com isso, paciência, aprenda a aceitar o seu irmão diferente do jeito que você pensa. Mas fazer cair, aquilo me fez refletir sobre o cristianismo. Que nem muita gente pregando ódio na internet, né? Eu detesto, eu odeio tal coisa, tal pessoa, eu odeio tal pessoa. E aí na internet coloca isso. Isso é escandalizar, isso é fazer a pessoa pecar, porque você alimenta o ódio, você está pregando o ódio. Isso é escandalizar, escandalizo. Isso é fazer a pessoa pecar. Você está fazendo com que os seus seguidores na internet achem que odiar tá bom, sendo que a Bíblia chama
o odiar de assassinato. Então, nós temos que tomar cuidado com o escandalizo, não com chocar ou constranger as pessoas. Se as pessoas se chocam, cortou o cabelo, nossa, escandalizei. Paciência, paciência. A pessoa tem a liberdade de cortar o cabelo, a pessoa tem a liberdade de se vestir do jeito que ela quiser, desde que isso não prejudique o próximo, desde que isso não traga. Às vezes é um problema de adequação, ali não é mais adequado, mas isso não é pecado. Ser inadequado, você não vai para a praia de terno e gravata, e você não vai para o escritório de sunga. Isso é inadequado. Se você for para o escritório de sunga, você não vai estar pecando, mas você está inadequado e provavelmente você vai ser mandado embora. Mas não é pecado. Isso não é escandalizo, não é escandalizar. Isso é ser ridículo, talvez, ser inadequado, mas não é o escandalizo que a Bíblia ensina. Então nós temos que tomar cuidado com o legalismo em relação a isso. Escandalizar é fazer a pessoa tropeçar, é derrubar a pessoa, não é chocar ou causar espanto para outra pessoa. Temos que ter em mente, quando Paulo termina aqui falando de Cristo, quando nós pecamos contra o irmão, nós pecamos contra o próprio Cristo. Quando nós estamos lidando com o nosso próximo, nós estamos lidando com a imagem e a semelhança de Deus, com o próprio Cristo que morreu por ela. Cristo deu a vida por ela. Então pecar contra o próximo é pecar contra o próprio Cristo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para não prejudicar as pessoas, às vezes com palavras e ações. Tomar cuidado com o que postamos na internet, tomar cuidado com as palavras que a gente usa, depende da pessoa que a gente usa. Às vezes você tem intimidade com a pessoa e você pode usar certos tipos de palavras com a pessoa que não tem problema nenhum, ela vai dar risada. E às vezes você não tem a intimidade, você usa certos tipos de palavras com a pessoa que você ofende ela. Então você vai trazer um prejuízo real para ela, um prejuízo moral para ela. Então você não vai usar certos tipos de palavras, você vai se conter da sua liberdade para que a pessoa seja edificada, ou seja, para que ela seja abençoada por você sempre. Nós estamos aqui para servir, e não para impor as nossas visões de mundo, os nossos vocabulários, as nossas coisas para as pessoas. Nós temos que bater o pé pela nossa liberdade cristã. Isso é livre, eu vou fazer porque eu tenho essa liberdade. Mas se vai trazer algum prejuízo real para a pessoa, se o escandalista, se o legalista reclamar, a gente lamenta, né? Pede que Deus o abençoe, mas a gente não tem nenhuma obrigação de ceder ao legalista. Mas diante de uma pessoa que tem dúvidas da nossa atitude, do jeito da gente falar ou se comportar, a gente trata a nossa liberdade com amor. A gente evita trazer prejuízo para outra pessoa. Então é isso. Deus abençoe. Nós vamos fazer uma oração então para que essa semana seja uma bênção. Deus abençoe você que esteja assistindo a gente. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos pela oportunidade que nós temos de ouvir a Tua Palavra e pela liberdade que nós temos em Cristo. Obrigado, Senhor, pela graça e pela liberdade cristã que nós temos. Nos ajuda, Senhor, a abrir mão dessa liberdade quando for necessário e bater o pé por ela, lutar por ela também quando for necessário. Que nós possamos amar o nosso próximo como o Senhor nos ama e abrir mão, mesmo das coisas importantes para nós, por amor ao nosso próximo. Em nome de Jesus, te agradecemos e te pedimos. Amém. É isso aí, Deus abençoe a todos. Tenham uma boa semana. Semana que vem teremos 1 Coríntios 9. Caso você esteja assistindo isso bem depois de ter sido postado, é só procurar aí no canal da CELC Teresina os outros estudos bíblicos. Você pode acompanhar essa série de estudos bíblicos do livro de 1 Coríntios à vontade. Deus abençoe você, uma ótima semana. Amém.